Olá, olá, bom dia. Espero que estejam já aí preparadinhos para a próxima aula, para o módulo de hoje. Hoje vamos fazer três aulas, como tinha falado ontem. Vamos falar sobre o comportamento cívico e a segurança rodoviária. Agora, será a primeira aula. Depois vamos falar sobre a condução e depois, a seguir, e por último, sobre a mobilidade. No final, também teremos um espacinho para dúvidas, se vocês tiverem, embora, como vocês já sabem, aqui no chat podem colocar sempre as vossas dúvidas e aquilo que entenderem, desde que sempre relacionado com a carta de condução, com o código que gostamos de fazer, já sabem que está aqui disponível. Já vamos nos preparar para mais três pessoas agora para falar sobre o comportamento, no mesmo modelo de aula de ontem, porque este módulo é, acima de tudo, de consciencialização e de comportamento e de responsabilidade, ver se olhamos mais para dentro, não só para nós, mas para todos os sistemas, para conseguirmos uma sinistralidade zero, que é aquilo que nos traz cá também. Para não haver sinistralidade, não haveria regras, seria a lei da selva e todos que desenrascassem e era mais fácil, mas mais perigoso também. Bom dia, Luciano. Bom dia, Joel, Francisco, José, Joana, Leandro, Emanuela, Batista. Bom dia a todos. Vão-nos colocando aí quem é que quer. O Paulo também, António. Quem é que quer hoje participar aqui connosco, fazer um bocadinho de um debate sobre o comportamento cívico? Como é que que temas é que nós vamos abordar? O comportamento a adotar pelo condutor face a peões e a veículos de duas rodas, que tipos de peões é que nós temos, crianças, idosos, os adultos, qual deles é que requer mais atenção por parte dos condutores, o comportamento cívico, a importância da comunicação, de nos fazermos ver e ser vistos, a partilha de um espaço e do respeito pelo outro, lembrar-nos sempre que o direito não é um direito absoluto, o único direito absoluto que nós temos é o direito à vida. Tudo o resto é secundário relativamente ao direito à vida. Por isso, se eventualmente há o outro não nos está a ver, nós vamos nos fazer ver. Se o outro está num dia menor, com um perfil de comportamento, como na aula que vimos melhor, nos poderá pôr em risco, nós abdicamos facilmente da nossa prioridade ou do direito para mantermos a segurança e do sistema de circulação rodoviária. Vamos caracterização das técnicas de condução e comportamento face a outras situações. Vamos falar do que é a segurança rodoviária e abordar também um bocadinho o que é o sistema de circulação rodoviária, embora depois o sistema de circulação rodoviária será aprofundado no próximo módulo, no módulo comum da teoria da condução, que inicia na próxima segunda-feira. Ok? Então, três voluntários. Quem é que tem três voluntários para nos ajudar? O Tiago. Mais. Já sabem que, de preferência, sempre uma menina cá também. O António, sempre bem-vindo, mas o Tiago também já teve ontem. De preferência a outros. Não deixam sempre os mesmos. Para mim é igual e gostei muito, por isso podem fazer. O José Almeida, estão com vergonha. O pessoal está todo. Foi todo para a queima, está com vergonha.
Uma menina. Bem-vindo, José. Obrigado. Já vi que está acompanhado aí com meninos perto. Sempre bem-vindos. São minhas três bênçãos, na verdade. Outra pessoa. Ana Oliveira. Vai ser chamada Ana Oliveira. Ana, já te enviei o convite. É só aceitar. Qual é que é o motivo, Ana? A Ana diz que estou sem possibilidade de ligar a câmara e o microfone. Já sabem que é preciso um bocadinho de rigor. Nós facilitamos, nós damos mais liberdade, mas é preciso mais responsabilidade. Nós só pedimos sexta-feira à tarde, sábado de manhã, para estarem cá connosco, em direto. Depois podem fazer gravações, mas este modo é obrigatório. Então vamos chamar a Daniela São Vento. Ok. José, então pode-se apresentar um bocadinho quem é que é o José, qual é que é a motivação que está a tirar a carta, porque é que está a tirar a carta de condução? Só um bocadinho assim, sua história, um bocadinho, rápido. Ok. Eu me chamo José Almeida, né? Vai fazer 3 anos que estou aqui em Portugal e cheguei aqui no país com a minha carta de condução caducada e não havia me apercebido disso. Então, o que acontece? Eu teria que me deslocar até o Brasil para poder fazer a renovação, para fazer a troca aqui. Ficaria para mim muito mais caro ir ao Brasil para fazer a renovação e voltar do que tirar uma aqui. Então, foi isso que me motivou a tirar a carta de condução aqui, para que também, dentro desse processo, eu tivesse mais inteirado com o Código de Trânsito daqui, não é? Para não cometer tantos erros, porque eu vejo muitos brasileiros que dirigem aqui, que vieram habilitados para cá e que cometem muitos erros no trânsito por conta de não conhecer o código europeu. Né? Então, foi isso que me motivou. Quais é que são as maiores dificuldades que você espera de encontrar cá na obtenção da carta de condução? A gente perde muitas oportunidades, principalmente em relação à questão de trabalho. A gente perde muitos trabalhos por não ter a carta de condução. Né? Fora isso, tem a questão da mobilidade. Né? Porque aqui, onde eu estou, por exemplo, residindo, eu estou em Águeda, né? Nós não temos transporte público a todo momento, então isso dificulta muito. Você tem que ter um meio de transporte para ir ao trabalho, para voltar do trabalho, para levar as crianças à escola, para ir a um hospital, a um mercado. Então, assim, dificulta demais o fato de você não ter carta de condução. Ok, também 3 anos, foi rapidinho com o processo de chegarem a documentação e tudo, então já está, já está. Quais é que são as maiores objeções ou dores que você espera de encontrar para obter a carta de condução? Aquilo que já está familiarizado sobre este processo, acho que é um processo simples, acho que é um processo complicado, o que é que acha que vai encontrar?
Eu acho que a maior dificuldade vai ser a questão como nós chamamos no Brasil, das gírias que há em relação a algumas palavras que eu vou falar por mim, né? Não vou falar pela maioria dos brasileiros, mas por mim ainda não estou tão bem familiarizado com todas elas, né? Tanto que na aula passada teve duas expressões usadas, que foi o maçarico e o peão, que eu fiquei tentando entender o que seria. Então, o peão, eu imaginei que fosse os pedestres, né, as pessoas que estão na rua, ao redor do condutor, no caso, e o maçarico eu ainda estou boiando até agora. António, queres explicar o que é um maçarico cá em Portugal? Bom dia, Sr. Paulo. Bom, Eu não consigo ouvir ninguém a falar. não consegues ouvir ninguém? Há alguém que esteja com o mesmo problema, que consegue ouvir o som está bom? Digam-me aqui nos comentários, por favor. Deixem-me só alterar aqui que o som está bom, diz a Daniela. Tiago, consegues-me ouvir? António, mas não te Consigo, conseguimos. estava desativado o microfone. Sem problema, sem problema. Tiago, se calhar o melhor é sair e eu volto. Espera aí, deixa-me ver que se calhar até é o problema meu. Deixa-me ver aqui um bocadinho. O Tiago saiu. Foi abaixo. É um problema mesmo dele. Problema dele? Não, problema do equipamento dele. Então, António, diz-me aí o que é que ajuda aqui o colega, porque é isso também que estes grupos, esta parte inicial serve, e também no grupo do WhatsApp também ajudar. Não tenham vergonha de perguntar, não percebi isto. Ok, se não percebeu, nós tentamos explicar outra vez. Diz lá o que é tão maçarico, António. Eu diria que o maçarico é uma pessoa mais inexperiente que, por exemplo, neste caso, teve a carta há menos tempo, se calhar está assim mais insegura, não tem aquela segurança ainda, aquela experiência. Então pode cometer erros que nós, como outros condutores, temos de adaptar o nosso comportamento a isso, devendo ter mais cautela. Ok, Antônio, obrigado. É mesmo uma pessoa que tem menos habilidade para determinada tarefa. Por isso, obrigadinho, António. Vamos começar então. Comportamento a adotar face a peões. Que tipo de atitudes o condutor deve ter, ou melhor, vocês acham que todos os peões requerem o mesmo tipo de atenção perante o condutor durante a sua tarefa da condução? Que tipos de peões é que vocês conhecem durante a tarefa? Que tipos de pessoas é que vos pode aparecer no ambiente rodoviário? Crianças, adultos e idosos. Ok, crianças, adultos e idosos. Só esses? Esses serão os... Nós temos aí os animais, né? Também temos os animais, mas aqui agora estamos a falar especificamente de pessoas. Claro que os animais Só precisam pessoas. de muita atenção. No caso destes três grupos, quais é que vocês acham que requer mais atenção por parte do condutor? Idosos e crianças. Idosos e crianças. Mas quais? Mais os idosos ou mais as crianças? Eu acho que a primeira as Mais crianças, as depois os crianças. idosos. Ok. Mais as crianças. Porquê? Porque elas As têm crianças, direitos. elas... Pode falar, Thiago, desculpa. Não, fala. Diga, eu vou dizendo, José. Porquê? Porque as crianças, elas são, como que eu posso dizer, elas Imprevisível. tomam atitudes impensadas quando você menos espera, você está na condução, se você tem uma criança à sua frente, convém diminuir a velocidade do veículo, porque você nunca sabe quando essa criança que eventualmente vai estar no passeio pode cruzar a sua frente correndo por ter se interessado por algo que está do outro lado da rua, por exemplo. Então, requer uma atenção maior. Tiago, o José fala de atitudes impensadas. Porquê é que isso acontece, Tiago? Não tens câmara, Tiago?
Eu tenho, assim, desculpa. Nós gostamos de ver as pessoas. Porquê é que achas que o José referiu esta frase durante o discurso dele, durante a opinião dele? As crianças têm atitudes impensadas. Então, era aquilo que nós estávamos. É um bocadinho aquilo que nós falámos ontem. Não é terem maturidade. Qual era a palavra? Experiência? Isso, a experiência, o crescimento. Tipo, como eles não têm a mesma noção do que nós mais velhos, eles vão tipo para a rua, vão fazer N de coisas que não deveriam de fazer. No seguimento disto, o que é que nós poderíamos fazer para dotar as crianças desse tipo de conhecimento? António? Ou seja, o que é que nós, seres humanos, agora já mais responsáveis pela educação do mundo, entre aspas, todos nós temos a nossa cota-parte sobre esse tema, o que é que nós poderíamos, e agora até que estão aí as eleições aí à porta, o que é que nós poderíamos, enquanto cidadãos, propor para que esse risco fosse diminuído? Eu acho que os pais têm um papel muito importante nisso, que eles ensinam as crianças, assim, desde novas, a ter cuidado com a estrada, olhar de um lado para o outro. Por exemplo, há várias situações em que, por exemplo, estão a jogar com uma bola, vão buscar uma bola à estrada e vão correr atrás da bola e não pensam no resto, dizer que a bola não é uma prioridade nessa questão. A bola é. Porquê? Porque eles não têm noção do tempo. Então, todo o tempo, a bola é o foco principal, todo mundo para. Porque a prioridade é jogar a bola. Certo? Já passamos por isso. Nós entramos para dentro de um campo e não sei se no vosso tempo, infelizmente, nós jogávamos na rua, os carros que parassem, que nós tínhamos era que jogar. Não é? Também aconteceu assim, António, ainda jogaste na rua? Sim, num parque infantil. Quando Nós mais não era novo, parque infantil, nós era literalmente na rua, quase que mandávamos parar os carros. Certo? Sim, mas no meu caso aqui perto de casa tem um parque que quando eles estavam a bola ia muitas vezes para a estrada, as pessoas iam a correr para a estrada buscar a bola, às vezes batiam num carro. E enquanto adultos, nessa situação, o que é que normalmente os agentes reguladores de trânsito, aquelas pessoas... Não consigo ouvir. Estão-me a ouvir bem? Eu acho que é do teu fone. Eu acho que é do teu fone. Porque eu acho que toda a gente me está a ouvir bem, só menos aqui o... Só menos aqui o Tiago é que está aqui com mais dificuldades. Então, e nós, enquanto reguladores de trânsito, ou vermos situações dessas, o que é que normalmente acontece? O que é que as autoridades, que são pessoas, o que é que fazem nesses casos? Estão a ouvir? Agora estou, eu tive que sair porque eu não estava a ouvir. Sem problema, sem problema. Há José, bocado o que é que achas, ou cá em Portugal ou no Brasil, sempre que existem zonas disso, ou zonas que é normal, é frequente usado por crianças, o que é que existe? O que é que as pessoas fazem? Olha, Imagina se você há um cuidado maior por parte dos adultos que estiverem conduzindo essas crianças, mas fora disso, falando de questão de legislação de trânsito, há sempre placas legislativas indicando o cuidado com essas crianças, tanto para os pais quanto para os condutores que por ali vão passar. Ok. E que forma normalmente tem essa sinalização? Existe, por exemplo, O que é que vocês já conhecem? Depois nós vamos falar disso mais para a frente, sinal a sinal. Que tipo de sinais é que vocês já facilmente reconhecem ou gostariam, ou que se vocês fossem autoridades, colocariam naqueles locais?
Por exemplo, aquele sinal, acho que é triangular, que zona de escola, Uhum. que indica que é uma zona de escola. Um sinal triangular. O que é que diz um sinal triangular? Não é, não é, volto a dizer, não é crítica, não é, vocês digam as maiores asneiras do mundo, que não está aqui ninguém para criticar. E se alguém vir para criticar, apontar o dedo, é para sair. Eu acho, Isso eu não é sei que mesmo. E é eu para sei chegar lá que neste momento, porque nós estamos a falar, e eu já chego lá onde é que eu queria chegar a este. O que é um sinal triangular? a única coisa que eu sei dos sinais é distingui-los e que os vermelhos são. Os que têm fundo vermelho é o obrigatório. Ou o obrigatório ou o proibido. Ou é obrigatório ou é proibido? Qual é que é? O que é que tu achas? Todos os sinais de fundo vermelho são obrigatórios ou proibidos? É isso que tu entendes, Tiago? Eu acho que sim. É isso que sim. E o José? Eu acho que se há via para o condutor passar, a questão da passagem obrigatória ou não, eu não sei, porque eu também não conheço muito das placas aqui. São similares. Pensem numa coisa. Nós estamos no início há 100 anos atrás, ou 120 anos atrás, em que há o primeiro carro, em que hoje há uma grande transformação, ok? Com a inteligência artificial, mas há 120 anos atrás, quantos carros é que existiam? Um, dois? Ou 150 anos atrás, existiriam um ou dois carros, certo? Sim. Então não existiria necessidade de existir sinalização? Eu acredito que naquela época não, eles nem pensavam nisso, mas Para que é à que medida existe? Então que. só havia um carro, era tudo nosso. Nós ainda Sim, hoje, como condutores, às vezes pensamos que a estrada é toda nossa também. Ainda o nosso, porque sim, parece que se transmite de genes para genes, e nós ainda temos essa sensação, esse senso comum do passado, que parece que a estrada é toda nossa. Só nós é que existimos e os outros não existem. Mas a verdade é que hoje não é assim. Existem milhões de carros, enquanto há 120 anos atrás existiria algumas centenas de carros ou milhares de carros que seria. Ou seja, se calhar em Águeda, como o José está, há 120 anos atrás, existiria 2 ou 3 carros. A probabilidade deles se cruzarem uns com os outros não estaria. Então, foi começado a desenvolver-se a necessidade do código da estrada. sim. Mais ou menos no 1950, 1960, por aí, começa então o Código da Estrada. E é preciso ensinar as pessoas, e por isso é que depois surgiram as escolas de condução. Mas o objetivo da sinalização é quase que fosse um senso comum, ok? Sim, é um Em alerta que para o nós condutor. olhamos para lá e quase que instantaneamente, sem grande conhecimento, nós recolhemos essa informação. Isso era aquilo que, embora que nós já estejamos aqui com pessoas com 40 anos, José, por aí, Eu, 51. aí está bem conservado. 18, 21, por aí, 25. Normalmente o nosso público é dos 18 aos 25, 26 e depois mais tarde, não há problema, mas como toda a gente, e como a história da Joana dizia, queria tirar a carta e toda a gente torna-se mais livre tendo a carta e passa a ter mais oportunidades. Voltando nesta situação, aqui no contexto, nós com esta idade deveríamos ter mais conhecimento, certo? Sobre a informação que lá está. Porque, ok, se eu for só de Águeda, eu sei que normalmente naquele sítio há pessoas a brincar, porque há uma escola. Mas se eu for do Faro e vier por algum motivo a Águeda, eu não faço a mínima ideia onde é que as pessoas têm que brincar, têm que usar ou que usam os locais de normal para as brincadeiras de criança, certo? Então é preciso criar comunicação
e sinalização, que é também um dos temas que nós temos a falar aqui, que é a partilha do espaço e o respeito pelo outro, e aí também a importância da comunicação entre nós, ok? Mas imaginamos aqui que nós estamos há 100 anos atrás e nós, os 4, precisamos de criar uma nova sinalização que nos façamos facilmente entender, sem grande necessidade de estudo, ok? Que tipo de sinalização é que vocês criariam neste caso específico? Imaginem, nós agora até estamos há 100 anos atrás, somos eleitos para o Parlamento e ficamos com a pasta da mobilidade. Okay? E precisamos começou a haver mais economia, as pessoas estão a começar carros, não há sinalização nenhuma, as estradas ainda são terras e nós precisamos regular o trânsito. Que tipo de sinalização é que nós poderíamos criar nestas situações? Claro que o senso comum nós já estamos aqui, mas esquecendo que não sabemos nada. Nesta situação nós temos uma... O que é que vocês farariam naquele local? É como o Antônio falou em relação da placa triangular obrigatória. Não é? Se for uma região de área escolar, por exemplo, uma placa indicando que aquele local também é uma área escolar, e óbvio, se é uma área escolar vai ter o risco de crianças, né? Ou de adolescentes, eventualmente, às vezes atrasado para entrar na aula, disperso, da questão do trânsito, o que pode causar aí um acidente, né? Por conta de também um condutor desatento, né? Mas placas que indiquem aquele local como um local, uma área escolar, uma placa com diminuição de velocidade. Falaram numa placa triangular. Por que triangular? Bom, eu não posso falar nada em relação a isso, porque eu não conheço a placa. Eu não sei o que ela significa. Por quê? Por que é que será... Por que é que vocês estarão a indicar ali uma placa triangular? Porque já vi na rua. Já viste na rua. Perto de escolas. Um triângulo, normalmente, inconscientemente, indica-te o quê? Temos que parar para ceder a passagem. Temos que parar para ceder a passagem, até um sinal diferente. Sim, se nós vermos um triângulo, o que é que significa para vocês um triângulo? Eu acho que é ter atenção. O que é que normalmente está associado a essa forma geométrica desde... Imaginem. Estão a navegar, a programar. Estão a navegar na internet. Aparece-vos um triângulo amarelo. O que é que aquilo indica? É tipo um alerta, não é? Um alerta. Que é o quê? Perigo. Ok? Então quer dizer que os sinais triangulares, por norma, porque nós estamos em Portugal e existem sempre exceções, por norma são sinais de perigo. Ok? Que é perigo porquê? Porque no nosso senso comum, sempre que nós virmos uma coisa triangular, seja no código da estrada ou não, por norma, remete-nos por uma situação de perigo. Ok? E agora nós vamos colocar. O que é que acham que vamos lhe atribuir cores? O que é que nos chama mais uma situação de perigo? Ou cuidado? Ou nos alerta mais? Que cor é que é? O vermelho. O vermelho. Então, os sinais, por norma, excepto uns 4 ou 5 sinais que são de formato de perigo, mas estão enquadrados nos sinais de cedência de passagem, mas também as chamas estão lá de cedência de passagem, mas o objetivo do sinal é atenção, senhor condutor, aqui há uma situação de perigo, ok? E é perigo relativamente a uma infografia que está desenhada no sinal, ok? Se nós estivéssemos atrás, há 100 anos atrás, nós então vamos regular ou vamos tentar alertar os condutores que naquela situação, naquele parque junto à casa do António, nós precisamos de alertar os condutores, ok? Então, através de um sinal de perigo triangular, de fundo ou rebordado a vermelho, e vamos por quê? Nada? Ou vamos lá pôr uma infografia? Que tipo de infografia é que vocês acham que lá põem? Uma criança.
uma criança. Aqui, normalmente, poderia ser a jogar à bola. A correr. Ou a correr. Percebe? Não estou a dizer que é. Estou a dizer que é assim, muitas das vezes, que se constrói a comunicação. Tenta-se fazer de uma coisa simples, ok? Mas que seja fáceis a todos. Mas voltando aqui à questão primeira, que é... nós estamos há 100 anos atrás, nós precisamos de regular o trânsito, ok? Mas agora passamos só para... E nós definimos e percebemos, olha, então vamos atribuir um formato para determinadas classes de sinalizações, de sinais verticais, que no caso seriam um sinal de triangular, rebordado, com uma criança então a correr. Mas nós agora precisamos de dizer, olha, atenção, senhor condutor, eu informo-te que aqui é este parque, ou aqui é uma escola. Como é que vocês, do conhecimento que têm, que tipo de sinalização é que poriam ali? A placa com uma imagem de uma escola, por exemplo? Placa. Que tipo de placa? Redonda? Quadrada. Quadrada. Ok. Porquê quadrada e não redonda? Porque nas autoestradas, por exemplo, estamos Nas a autoestradas também não haver escolas nem a sinal. Estou a brincar contigo. Não, quando nas saídas indica-nos onde é que é a saída, quantos quilómetros é ou quantos metros é, e é quadrado. Já é outro tipo de sinalização. Mas os sinais de informação são normalmente quadrados. Ok? De fundo azul. Porquê? Porquê é que não serão redondos? Não sei. Porquê é que vocês acham que os sinais de obrigação e proibição não são quadrados e são redondos? O que é que vocês acham? Tipo, isto é comunicação. Acham que quando vocês desenham uma coisa redonda, transmite alguma coisa daquilo que vocês estão a sentir ou não? Acham que a informação do facto de ser redondo, em vez de quadrado, é mais autoritário sendo redondo do que quadrado? Eu acho Eu acho que que sim. não. Eu acho que o que determina é a imagem que lá há e o que ela quer passar para o condutor. E mesmo há quadrados só olhando, ok? Que transmite sensações. Se o facto de ser redondo, fechado, ok? Transmite mais autoridade. O facto de ser quadrado é mais informativo. Mesmo muitas das vezes não nos diz, não nos obriga a alguma coisa. Apenas nos informa. Okay? Enquanto se for redondo, se vocês chegarem lá, e mesmo as nossas expressões, o José tem 3 filhas, não é? Sim. Se você chegar lá e puseste assim, tipo redondo, quem é que tem. Diga qual é que é a sensação que transmite para os seus filhos? De autoridade. De autoridade. Se estiver normal. Daqui é o pai. Se estiver normal, eles vão achar quadrado, que é brincadeira. já é mais. Ok, é uma autoridade, mas é uma questão informativa. Estão a ver como muitas das vezes coisas pequeninas nos faz compreender melhor. Okay? E a sinalização. Mas chegando aqui, e fiquei um bocadinho surpreendido, não é o caso, mas nós já não estamos a falar com crianças, estamos a falar já com adultos, certo? E o que é que nós poderíamos fazer, se eventualmente fôssemos eleitos agora nas próximas eleições, o que é que nós poderíamos fazer para que situações destas não chegassem? Porque nós somos ou não somos utentes da via pública? Estamos ou não estamos expostos todos os dias à sinalização? Conhecemos ou não conhecemos a sinalização? Atualmente. Não conhecemos. E não conhecendo, o nosso risco é maior ou menor? Maior quando não conhecemos. Muito maior. Então, vocês, enquanto
futuras autoridades, ou nós enquanto futuras autoridades, que tipos de ações é que nós poderíamos fazer para a sociedade com que diminuísse este risco? Levar conhecimento à sociedade como um todo. Em que fase da nossa vida? Na infância. Na infância. Que era para nós não chegarmos aqui. Claro, ops, a minha câmara desfocou um bocadinho. Não importa. Também sou feio, por isso não há problema. Então a circulação, a educação rodoviária deveria estar presente, e eu achava que já estava mais presente, de coisas em projetos desde a infância. Ok? Mas nós todos, quem é o Estado? Quem é Portugal? Somos todos nós. Somos todos nós. Quem é o Estado? Somos todos nós. Então, também nos compete. Claro que se nos disserem, olha, é mais 1 hora de educação rodoviária nas escolas. Olha, mas ou aumentamos a carga horária e eles já lá passam o dia todo na escola, ou aumentamos a carga horária ou vamos ter que retirar em algumas disciplinas também fundamentais para isso. Então, cabe-nos a nós, enquanto pais, irmãos, tios, sobrinhos, amigos, criar-nos mais consciência sobre este tema. Porque nós certamente somos peça fundamental no sistema de circulação rodoviário. E existem muita gente, por falta de comunicação, por falta de entendimento, que continua a existir atropelamentos. Okay? Pessoas que andam a circular nas estradas como ciclistas, sem conhecimento e sem respeito pelos outros, tendo a noção que o espaço não é só nosso, mas é partilhado e temos que o respeitar, porque senão não se chamava via pública, chamava-se via privada ou via particular e aquilo estava isolado só para nós. Ok? E quando assim existem normalmente se chamam pistas, ou um autódromo, ou um cartódromo, ou um hipódromo, ou aí sim são locais, mas são privados, enquanto o espaço é público. E enquanto nós, cidadãos, nós somos peões, que também temos direitos, mas acima dos direitos, nós temos fundamentalmente o quê? Deveres. Deveres. Ok? E o maior dever que nós temos é de respeitar a nossa vida e integridade física. Percebido? Ok. Durante isto tudo, o que é que vocês entendem então por segurança rodoviária? Nós já vimos, é até um tema que se fala provavelmente em cidadania, mas o que é segurança rodoviária? Para vocês. Seria a mesma coisa que a direção defensiva? Ou não? Mais ou menos. Direção. O que é isto? O que é que vocês entendem por segurança rodoviária e direção defensiva? Ou condução defensiva? Eu acho que é basicamente... Quais é que são as semelhanças e quais é que são a grande diferença? Segurança rodoviária diz respeito a todos os utentes da via pública, onde o único direito que existe é o direito à vida. Estão incluídos os peões, sejam elas crianças, sejam elas idosos, sejam elas pessoas com mobilidade reduzida, portadores de deficiência, ciclistas, tudo. Tudo tem a ver com a segurança rodoviária. Condução defensiva já é uma coisa que está dentro do condutor, essencialmente. Que é o quê? O saber defender-se. É conduzir mais a medo. Não é saber defender-se, nem conduzir. É a atitude que o condutor toma que evita o acidente. Isso é que é uma condução defensiva. E isto indica o quê? Em que se nós chegarmos naquele cruzamento que o Tiago falou ontem, ok?
e eu já tenho conhecimento daquilo, qual é que é a atitude que o condutor deve ter naquele local? O Tiago foi-se embora outra vez. Passa para o António. O António. Cautela. Reduzir, Conhecendo. reduzir especialmente a velocidade e redobrar a atenção. Ela já deve estar no máximo. No entanto, naquele local, perante Eu não estava a conseguir ouvir outra vez. sem problema. Naquele local, o condutor deve, e isso então é condução defensiva. Se nós tivermos, imaginem, enquanto autoridades, se nós colocarmos lá uma lomba para obrigar o condutor a reduzir a velocidade, isso será a segurança rodoviária ou condução defensiva? Segurança rodoviária. Segurança rodoviária. Se as autoridades chegarem lá e colocarem um sinal luminoso, isso é segurança rodoviária ou condução defensiva? Segurança rodoviária. Ok. Então a segurança rodoviária compete-nos a todos. A condução defensiva é essencialmente uma atitude do condutor. Se naquela. Isso é o que vem do condutor, certo? Tipo. É a atitude. É uma atitude que previne ou que o condutor deve tomar com vista a que o acidente não aconteça. Imaginem o seguinte: se nós tivermos uma pessoa do lado direito que tem um stop e nós vamos na nossa estrada e vamos seguir em frente e ele vem da direita, tem um stop, o que é que nós prevemos que o condutor da nossa direita vai fazer? Supostamente ele vai parar. Ok. Se ele tem um stop, nós prevemos que supostamente vai parar. Ok? E qual é que é a nossa condução defensiva que nós devemos fazer perante esta situação? Reduzir a velocidade. Exato, devemos reduzir na mesma velocidade. Garantir, tomar uma atitude de modo a que se ele não parar, nós paramos e abdicamos do nosso direito para não termos um acidente. Ok? Mas diferente é, e isto acontece também durante a vosso início da condução, não confundam condução defensiva com condução embaraçosa. Ok? E façam lá essas diferenças. O que é condução defensiva e o que é condução embaraçosa? Ou perigosa, muitas das vezes. Pronto, Bora. eu acho que a condução perigosa era aquilo que estávamos a falar ontem também. São aqueles que se calhar aceleram mais. Vamos nos focar neste exemplo do cruzamento, onde é que tem um stop da direita. Vamos nos focar aí. O que é? Nós já sabemos que um condutor defensivo é aquele que adotou uma atitude que mesmo o condutor do stop não parando, nós vamos conseguir parar em segurança para evitar o acidente. Ok? E o que é esse tipo de condução defensiva? A diferença de ser uma condução embaraçosa. A diferença? Embaraçosa. Ou perigosa, muitas das vezes. Ou maçarica, como o José não sabia o nome que sabia e agora o António já lhe explicou. Se fossem condutores em aprendizagem, candidatos a condutor, perante aquela situação, como é que quem está ao vosso lado, seja o instrutor ou o examinador, ou os outros utentes da viga, vos classificariam que o vosso perfil condutor já era de maçarico? Naquela situação. Não sei, se calhar parar para deixar passar o outro. Claro. Por exemplo, fazer uma análise deficiente, ok? Não adaptar a velocidade para estar em condições de parar se ele não parar, mas reduzir tão rápido e se calhar até parar quando o outro já estava parado, quando o outro estava longe, quando nós fizemos uma análise daquilo que ia acontecer errada da situação, ok?
E, por exemplo, se nós pararmos, o que é que pode acontecer? Como o carro de trás não está à espera, porque também está a analisar a situação, e se calhar a atenção não está 100% no carro da frente, em vocês param e o outro carro, pumba, bate-vos de trás. Então esse tipo já não é uma condução defensiva. Isso é uma condução embaraçosa e uma condução perigosa. Que no caso de exame de condução, inclusive se o fizerem e causarem perigo injustificado ao outro veículo, isso é uma causa de reprovação. Percebido? Então não confundam segurança rodoviária com condução defensiva, com condução embaraçosa ou perigosa. Percebido? Dúvidas até aqui? Ok? Falando aqui um bocadinho, que nós passamos aqui um bocadinho rápido, ou falamos de outros aspectos e depois divagamos um bocadinho. Tensão dos peões. Então, aquilo que nos requer mais atenção por parte do condutor é, sem dúvida, as crianças, pela sua imprevisibilidade e pela sua agilidade. Eles mal estão aqui, mal já estão ali, entre aspas. Seguidos dos peões, dos idosos, que muitas das vezes eles querem fazer determinada coisa e a mobilidade do peão já é mais reduzida. Então, requer mais paciência e mais antecipação. Muitas das vezes podem cair, podem fazer, já não têm aquela agilidade que têm, então requer. Depois, então, tem os adultos, que embora sejam deste grupo dos peões, também requerem atenção. Okay? Podem ter um dia menos bom, podem estar distraídos, podem estar... Então, quem é que se vai magoar? Vamos sempre proteger. E não se esqueçam daquilo que eu falei na aula de ontem, do perfil do condutor. Nós somos sempre peões. Por vezes, também somos condutores. Então, se queremos ser respeitados enquanto peões, também temos que respeitar os peões enquanto condutores. Não é só para os outros, porque isto não é uma lei da selva. Então já falámos sobre o comportamento cívico, mais ou menos, o nosso contributo que nós podemos dar à sociedade e a intervenção, e na importância, se calhar, pensarmos na segurança rodoviária, se queremos reduzir a sinistralidade, e isso começa desde pequeninos, começa com o reconhecimento fácil da sinalização, começa com pequenas coisas que o direito não é absoluto. Por exemplo, passarmos para os nossos mais novos, que quando chegarmos a uma passadeira, a passadeira não é uma via aberta, não está sempre verde para nós, mesmo não existindo sinalização, é chegar, é transmitir-nos através de comunicação não verbal para os outros condutores, é ver e ser visto. Digam-me lá um exemplo de que, na aproximação da passadeira, vamos pôr em prática aquilo que eu estou a dizer. Não é chegar à passadeira e passar como se não houvesse o amanhã. É chegar, parar, garantir olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo. Primeiro para o lado esquerdo ou para o lado direito? Qual é que é o primeiro? Depende, não é? Devemos olhar para o primeiro local que vierem os carros. Ok? E isso é uma coisa básica que nós devemos ensinar as pessoas a que normalmente os carros circulam pelo lado direito da estrada. Cá em Portugal, se formos à Inglaterra ou à Austrália, já é diferente, já andam do lado esquerdo. Ok? Então isso são coisas pequeninas que nós poderemos consciencializar as crianças. Ao chegar lá as crianças, eles devem ou não devem, mesmo não vindo carros, devem ou não devem suster a marcha ou parar. Eles devem parar, ok? E quando é que o condutor, o peão deve avançar? Quando ele perceber que o condutor percebeu ele e que ele vai atravessar. Quando houver uma comunicação. Como é que se estabelece esse tipo de comunicação não verbal? Como é que nós explicamos? Expliquem-me. Vocês agora estão a dar esta aula, não para vocês, não para pessoas com 18, 19, 40, 50 anos, que não parece nada, ou mais, que estão mais gente a ver.
e que espero que possam participar, comentar, dar as vossas opiniões, sejam aqui, sejam nas redes sociais. Se não virem em direto, comentem, não há problema nenhum, deem sempre a vossa opinião, que isto é um espaço público, por isso é que é a democracia, todos nós temos a opinião e respeitamos a opinião da maioria, mesmo que por vezes não concordamos com ele. Nesta situação, que tipo de comunicação é que tem que existir para a criança avançar? Garantir que o carro está parado e que vimos o condutor e que ele nos viu. Ok. Que estabelecemos então contacto visual com o condutor. Ok? Nós olhamos para o condutor, por isso é que em Portugal os vidros do meio para a frente não podem ser escurecidos. Tem que ter uma transparência, não podem ser. Tem que ser não escurecidos, não opacos. Ou seja, nós temos que, exatamente para existir esta comunicação. Eu estou numa passadeira, estabeleci contacto visual com o condutor, percebi inconscientemente, muitas das vezes, que tipo de condutor é que é aquele, ok? Sem falar, comunicação não verbal, ele devolve-nos o nosso contacto visual, estamos em segurança, avançamos. Ok? Mas se nós estivermos a olhar, nós olhamos para dentro do condutor. O António disse, e bem, também, o carro está parado. Nós estabelecemos o contacto visual com ele. Ele está completamente alterado dentro do carro. Nós devemos passar ou devemos ceder o nosso direito ao condutor e dizer, olha, passe lá, não vá você lembrar-se e depois, quem é mais duro? A chapa do carro, o para-choques do carro ou o para-choques das nossas pernas? Ou cabeça? Não é? É preciso pensar isso. Então é preciso estabelecer constantemente esta comunicação. Ok? Vocês sabiam que, enquanto condutores dentro de uma localidade, sempre que mudo de direção e não haja uma passagem para peões a menos de 50 metros daquele local, as pessoas podem atravessar e têm prioridade? Sabiam? Imaginem, ali no cruzamento da casa do Tiago, se houver um cruzamento, uma mudança de direção, que seja obrigado, seja que a estrada não continue, que é obrigatório, obrigatório não, é possível mudar à esquerda ou à direita. Se o Tiago estiver a fazer a travessia enquanto peão naquele local, o condutor tem que lhe ceder a passagem. Certo? E agora o Tiago vai dizer isto ao primo dele que tem 6 anos. Ok? Então, E ele entende isto como um direito absoluto. Ok? E ele chega lá, agora passa como se não houvesse amanhã. Porque já sabe que ele tem o direito de o passar. Quem é que vai ficar mais prejudicado? Será o condutor ou será a criança que o fez? vai ser a criança. Percebemos? Então, não se esqueçam que o maior... A frase que eu sempre digo do sistema de circulação rodoviária, da segurança rodoviária, é respeitar o direito da nossa vida e da vida dos outros. Nenhum outro direito é superior ao direito da vida. Se nós pusermos no mínimo risco que seja, há um direito, mas pomos um mínimo risco que seja, esta filosofia do direito à vida em risco, esse direito é automaticamente anulado e prevalece o direito à vida. Percebido? 10h33, voltamos para falarmos sobre a condução. A condução, vamos falar sobre aquilo que também já falamos um bocadinho, o que é a tarefa da condução, tempos de reação, RTP, reação, travagem, paragem. Já falamos ontem um bocadinho sobre o perfil do condutor, mas hoje vamos falar mais. E embora que esta matéria é mais de senso comum, é mais de consciencialização, será dada ao pormenor durante o MCOM. Seja ele em aulas com um instrutor ou aulas direto na Drivebox, estará explicado tudo passo a passo. Caso não exista ou caso ainda persistam dúvidas, nunca deixem de hesitar de fazer print, colocam lá no grupo do WhatsApp ou enviam secretaria questões e, se não quiserem se expor,
é privado na Drybox. No grupo do WhatsApp, sempre uma comunidade aberta, disponível, para ajudar, nunca para criticar. É verdade, de vez em quando vocês mandam-nos perguntas que dizem e nós não respondemos. Ou melhor, respondemos, mas indicamos como vocês devem estruturar o vosso estudo. Não é dizer... parece que é sempre o mais fácil. Quando nós temos uma pergunta e tem a opção A, B ou C, e nós dizemos, é B, é A, é C. Não é assim que normalmente nós respondemos. Nós respondemos quando chegam lá a uma fase mais final, vocês estão a fazer testes sobre a aula ou testes globais, que é o que vos sai no exame, e vos sai uma pergunta. E normalmente nós dizemos sempre, olha, vão ver ou vão rever a aula X. Okay? Depois de reverem, na quinta-feira nós falamos sobre esta aula, sobre esta pergunta. Por norma, não respondemos de forma direta. Porquê? Porque não somos nós que vamos fazer o vosso exame. Cabe-nos a nós construir-vos ou dar-vos possibilidade de construírem um conhecimento mais sólido para responder, passar no exame, mas acima de tudo, que era aquilo que eu queria que vocês concluíssem, o nosso objetivo, ao contrário do que vocês estão a pensar, não é fazer com que vocês passem no exame. Qual é que será? Vocês se calhar ficaram surpreendidos. Mas o nosso objetivo principal não é com que vocês passem no exame. Eu acho que o seu objetivo é tornar-nos bons condutores. Exato. Ok? Acima de tudo, isso, passar no exame, é apenas um salto da barreira que vocês terão que fazer durante a vossa corrida total. Ok? E normalmente, esse salto que vocês põem tanta importância é o primeiro, é o mais pequenino da responsabilidade que vos dão de seguida. Ok? Então nós não trabalhamos para vocês passarem no exame. Claro que o vosso sucesso é o nosso sucesso. Nós queremos sucesso. E se fizerem tudo direitinho, vos garanto que vocês passam no exame. Se estiverem tranquilos, se cumprirem o plano pedagógico, se cumprirem agora, começamos dia 9, vai terminar no sábado antes do dia 28 de junho. Mais ou menos dia 21 de junho termina a avaliação final. Se vocês fizerem tudo direitinho, quase que vos garanto que vocês passam no exame. Sejam as perguntas iguais às que estão na plataforma, sejam similares, sejam diferentes, o objetivo é que vocês não decorem as perguntas, percebam a matéria. Ok? Por isso, hoje, este módulo é um bocadinho mais consciencialização. No futuro, nós vamos mais ao fundo, vamos explicar e estamos cá sempre disponíveis. Como falei, mais 2 minutinhos, 6 minutinhos de intervalo, voltamos às... Uma questão. São 10h29. Voltamos às 10h35 com o tema a condução. Está bem? Posso colocar uma questão? Claro. As palavras não foram referidas para esta aula. Ainda bem que falaste disso. Ainda bem que falaste disso, que eu tinha aqui o papel, pus uma coisa por cima e acabou. Obrigado, e por isso é que é importante ter aqui. Então, a condução, palavra-chave número 1 é 45. Sim. E a chave número 2 é... Desculpem. Não é nada disso. A condução já vos estava a dar, já vos dei a primeira palavra do outro. Não vou dar a outra. E até porque a vamos trocar só por... Não é nada disto. É o comportamento cívico, a aula número 2, comportamento cívico. A palavra-chave número 1 é a palavra, o número 35. 35. A número 2 é a 09. Ok? Vamos dar aqui um bocadinho, até porque vou ter que fazer aqui alguma alteração. Vamos dar 15 minutinhos de intervalo. Voltamos às 45, está bem? 10h45 voltamos para o tema a condução e depois mais ou menos já às 11h30 falamos sobre a mobilidade e por volta do meio-dia hoje esperamos de encerrar aqui este módulo de segurança rodoviária, ser um bocadinho mais rápido, que eu também estou com um bocadinho de pressa.
Espero que não seja para festejarem o do Sporting, mas pronto. Até já, está bem? Até já. Até já. Até já.